Para você ter um negócio sustentável e crescer aqui na rede social, você precisa sim ser repetitivo, tá? Você precisa sim sempre estar falando as mesmas coisas. Por quê? Porque assim você acaba fortalecendo a tua marca, tá? Fortalecendo o teu branding, fortalecendo quem de fato você realmente é. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Quais são as vantagens de você estar sempre repetindo as coisas? Quais são as vantagens de você estar falando sempre as mesmas coisas? Eu costumo dizer que eu falo sempre as mesmas coisas aqui, tá? Sempre eu fico repetindo coisas que, cara, que eu acredito, tá? A primeira coisa que você precisa ter em mente você precisa ter em mente o que você acredita, tá? O que você acredita? O que você acha? O que você acha que vai te trazer bons resultados? O que você acha que você vai gerar de transformação nas pessoas? Uma coisa que você não pode negociar é o seguinte, cara, você precisa saber de fato qual é a transformação que você vai gerar. Quando você entende isso, você não negocia, tá? Você vai até o fim naquele discurso e não abre mão daquilo, tá? E cara, quando você entende qual é o teu discurso, o que você não negocia, o que você acredita fielmente que funciona, você passa a defender uma tese, tá? E quando você começa a defender essa tese, você vai com ela até o fim. Por quê? Porque realmente você acredita que isso vai dar certo, tá bom? Então assim, quais são as vantagens de você ser repetitivo? Vamos lá. A repetição sempre vai gerar autoridade, sempre, tá? Por quê? Porque, cara, quanto mais você repete, quanto mais você fala sobre um determinado assunto por várias e várias vezes, as pessoas tendem naturalmente a olhar, a te enxergar como uma pessoa que é autoridade, tá? Por quê? Porque você é muito bom naquilo. Por exemplo, um jogador de futebol, você enxerga ele como autoridade em quê? Em jogar bola, tá? Mais específico ainda, você enxerga uma pessoa com autoridade, por exemplo, o cara, ele é um goleiro, você enxerga ele como autoridade no gol. Você não vai ver esse goleiro jogando no ataque, fazendo gol. Em algumas exceções, sim, mas você não vai ver sempre, tá? Por quê? Porque a autoridade que ele conquistou é pegar a bola, defender, é estar ali no gol. Então, assim, é a repetição, entendeu? É a repetição. Você bate o olho logo de cara, sabe? Cara, esse cara é o goleiro. Por quê? Porque todo dia ele tá ali jogando no gol. Todo dia ele tá ali pegando bola. Agora sim, imagina se um dia ele fosse goleiro, se um dia ele fosse atacante, se um dia ele fosse técnico, se um dia ele fosse qualquer outra coisa. Você nunca saberia de fato quem ele realmente é. Uma outra coisa que a repetição gera nas pessoas, tá? Uma coisa que eu percebi demais isso em mim mesmo. Por exemplo, você tem que falar sempre sobre o mesmo universo. Porém, você não pode ficar falando sempre as mesmas palavras, porque, cara, ninguém aguenta ficar ouvindo as mesmas palavras sempre. Você precisa sim estar falando sobre uma grande ideia, você precisa sim estar falando sempre de um grande objetivo, mas você precisa sempre falar de maneiras diferentes. Você precisa sempre mostrar visões diferentes, fazer analogias diferentes, você entendeu? Porque assim, quando você começa a falar muito, você precisa encontrar vários recursos, várias maneiras de abordar o assunto de maneira diferente. E consequentemente, quando você entende isso, quando você começa a entender que você precisa repetir sempre a mesma coisa, mas não da mesma forma, você começa a meio que destravar a tua criatividade. Por quê? Porque você precisa falar sempre de um mesmo assunto, certo? Porém, se você ficar falando sempre a mesma coisa, não vai ser tão legal. Então, o que é a repetição? Qual que é uma outra vantagem de ser repetitivo? A repetição vai te tornar uma pessoa mais criativa, tá? Vai aflorar a criatividade dentro de você. Por quê? Porque realmente você, por exemplo, você vai querer explicar uma coisa, só que de um jeito você já explicou. Agora você precisa encontrar uma outra alternativa, uma outra solução para abordar esse mesmo assunto,
tá? Uma solução que as pessoas nunca tenham ouvido, nunca tenham visto, tá? Esse é o segredo, tá bom? Você tentar fazer coisas diferentes, tá? Diferentes de coisas que você já faz, diferente de coisas que os seus concorrentes fazem, tá? Esse é o segredo para você se destacar e estar sempre um passo à frente de todo mundo. Por quê? Porque é na repetição que você gera uma criatividade absurda, tá? Quando eu comecei a entender isso, que, cara, eu preciso ser repetitivo, eu preciso estar falando sobre a mesma coisa, eu preciso estar abordando os mesmos pontos, mas assim, eu preciso abordar de maneiras diferentes. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a querer desenvolver a minha criatividade, tá? Eu comecei a falar, poxa, olha só, beleza, eu quero falar sobre isso, tá? É uma coisa que eu domino, é uma coisa que eu tenho confiança de falar. Mas beleza, eu preciso falar isso de maneira diferente. E eu comecei a pensar, poxa, eu posso associar isso a uma coisa, eu posso associar isso a outra coisa, eu posso fazer uma analogia do meu dia a dia, eu posso fazer uma coisa que eu já vivi na minha vida, eu posso associar uma coisa que eu já assisti, uma coisa que eu já presenciei alguém fazer, alguém aprender. Ou seja, você começa a meio que desabrochar a sua criatividade. Você começa a pensar, poxa, como é que eu faço para realmente passar esse conteúdo de uma maneira diferente? Mas não para por aí. A repetição também gera mais qualidade, tá? Uma outra vantagem de você ser repetitivo é você gerar mais qualidade. Como assim gerar mais qualidade? Porque quanto mais você faz uma coisa, quanto mais você repete uma coisa, quanto mais você faz a mesma coisa da mesma forma ou de vários jeitos diferentes, mas com um objetivo, você fica melhor naquilo. Por quê? Porque você vai começar a fazer de um jeito. Você vai ver que daquele jeito não está muito bom, tá? Mas você não para, você continua repetindo, repetindo, fazendo. Você vai começar a encontrar jeitos melhores de fazer aquela determinada coisa, entendeu? Você vai começar a encontrar possibilidades diferentes de fazer aquela determinada coisa. Então olha só como é bom, é na repetição que mora também a qualidade, tá? Por exemplo, quando eu comecei a criar meus posts, ele era de um jeito, não eram tão bons assim. Comecei a fazer todo dia. E eu comecei a identificar padrões que as pessoas gostavam, e eu comecei a melhorar isso. Eu comecei a ajustar, comecei a arrumar algumas coisas. Então, é na repetição que você fica bom. A mesma coisa, comecei a fazer live, comecei a fazer vídeo, comecei a fazer post, comecei a gravar stories, reels, qualquer coisa. Você começa a identificar, poxa, eu não estou fazendo tão bem assim, eu posso melhorar. Mas, cara, quando você está fazendo, você começa a encontrar possibilidades de você melhorar aquilo. O carro, ele só consegue mudar a direção enquanto ele está em movimento, tá? Se você quer mudar a direção do carro com ele parado, você não vai conseguir sair do lugar. Por quê? Você vai virar o volante para o lado, o carro vai continuar parado. Você vai virar o volante para o outro lado, o carro vai continuar parado. O carro ele só muda de rota ou de direção enquanto ele está em movimento. E você é a mesma coisa, você precisa estar sempre em movimento, sempre repetindo, sempre fazendo, sempre ali na ativa. Por quê? Porque você vai perceber, cara, eu estou fazendo, mas eu poderia fazer melhor.